Você tem um carro com isenção de imposto, um carro PCD que você comprou com isenção de algum imposto ou uma restrição tributária. Ou seja, você comprou esse carro com desconto, ele mais barato do que é vendido normalmente aí, devido a essa condição de você ter essa isenção tributária, essa isenção de imposto devido à condição física, às vezes até uma própria isenção mesmo de algum imposto. Tá? Isso significa que você tem que ficar um período sem vender esse veículo aí, porque você usufrui desse benefício de ter comprado um carro mais barato do que é vendido no chão ou na concessionária, certo? Como que você faz para vender esse veículo depois de passado o tempo da restrição tributária ou dessa isenção? É preciso fazer alguma coisa? É preciso você atualizar o documento? Você pode vender esse veículo mesmo estando com essa isenção tributária? Essas são algumas das perguntas que a gente recebe aqui e eu vou explicar rapidamente para vocês aí, para que não haja dúvidas em relação a isso. Tá? Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui porque existem vários tipos de restrições tributárias e cada uma está de acordo com uma lei específica e um tipo de isenção com um desconto maior ou outro menor em relação a outros veículos. Aí depende muito do tipo da sua isenção. Mas vamos nos basear na isenção genérica de IPVA. Quando você compra um carro e esse carro você tem uma isenção tributária e não paga IPVA. Como que você faz para vender esse veículo depois? Sem que você tenha maiores problemas, tanto para quem está vendendo como para quem está comprando. O primeiro passo é o seguinte: o vendedor ele tem que ir na Secretaria de Fazenda verificar se ele pode vender, se ele está autorizado a vender aquele veículo depois do prazo. Você tem que esperar um prazo, normalmente são de 2 a 5 anos, dependendo do tipo da restrição, para você poder colocar o carro à venda. Isso quer dizer que antes de 2 a 5 anos você não pode vender o veículo? Não, você pode. Porém, você tem que recolher, o proprietário ali, né, que é o beneficiário da isenção, tem que recolher o imposto daquela isenção ali para poder colocar o carro à venda. Então você tem que ir na Secretaria de Fazenda, gerar aquele imposto ali devido ali da isenção, liberar o veículo e depois você vai poder conseguir vender esse carro sem maiores problemas, porque esse carro está bloqueado por causa dessa isenção tributária. Isso você consegue no Detran? Não, você tem que ir na Secretaria de Fazenda, não confundam os órgãos. O Detran não vai gerar um boleto para você de autorização para você vender. Primeiro você tem que ir na Secretaria de Fazenda, onde o veículo está emplacado, identificar o seu tipo de isenção e gerar o valor a ser pago. Tá? Esse é o primeiro ponto. Seguinte, muita gente tem dúvida, tá, sobre quando você comprar um veículo no decorrer do ano. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma isenção tributária. Eu comprei um carro e no meio do ano, em junho, eu decidi vender. Tá? Quem for comprar esse carro de mim, eu vou vender esse carro para uma outra pessoa, essa pessoa que for comprar, ela não tem o benefício da isenção, porque esse benefício da isenção de imposto é pessoal e não do veículo. Então, muito atento a isso, tá? Quem for comprar esse veículo com isenção de imposto, o próprio Detran ou o órgão da Secretaria de Fazenda vai gerar um imposto posterior a ser pago, proporcional até o final do ano. Vou repetir e vou explicar. Eu comprei um carro no início do ano e resolvi vender no meio do ano. Eu tenho isenção, eu não pago IPVA. Decidi colocar à venda o meu veículo. Tá? A pessoa que for comprar o carro de mim, ela também não tem isenção. Então ela vai comprar o carro, vai pagar o valor. Quando ela transferir esse veículo para o nome dela, o Detran, junto com a Secretaria de Fazenda ou do Estado, vai gerar o IPVA proporcional até o final do ano. Se você comprou o carro em junho, você vai gerar o IPVA proporcional de junho até dezembro. Tá? Isso é muito importante, porque muita gente acha que basta comprar um carro de um PCD que não vai ter imposto a pagar depois. Tá? Então, muita gente se surpreende com isso e acaba tendo problemas depois, achando que está tudo ok, mas o carro tem uma dívida de IPVA. Por quê? Porque você comprou um carro de uma pessoa que tinha PCD, que tinha isenção de imposto, mas você não tem. Então o governo vai cobrar esse IPVA posterior. Você tem que ficar muito atento a isso e ser muito cauteloso na hora de você comprar um carro com PCD para tomar esse tipo de cuidado, tá? Então, basicamente são duas coisas que eu estou falando aqui nesse vídeo. A primeira é, quem for vender um veículo de PCD tem que saber, junto na Secretaria de Fazenda e não no Detran, para ver se você pode e tem autorização de vender esse veículo, se já terminou o prazo ou se você vai ter que pagar um imposto devido. Esse é o primeiro ponto. E quem for comprar, que uma pessoa física ou jurídica que não tem isenção de imposto,
e vai comprar um veículo usado de algum PCD, esse IPVA vai ser gerado posteriormente proporcional ao ano. Guardem isso, isso é muito importante, tá? Então, se você comprou um veículo que tem isenção de IPVA de alguém, você comprando, quando transferir para o seu nome, vai vir gerando o IPVA proporcional para você pagar. Então, negocie o valor do veículo antes, sabendo que vai ser gerado o IPVA proporcional para não ter problemas depois, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui caso você queira, se você teve algum tipo de problema em relação a isso, em algum tipo de imposto que veio posteriormente, você comprou um carro de um PCD. Tá bom, pessoal? Forte abraço aí.